Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora, 12 anos. E dando continuidade ao vídeo passado, pra quem não assistiu, volta o vídeo, assiste, que tem uma introdução sobre esse vídeo que a gente vai fazer hoje. Uma resenha sobre os pigmentos que eu utilizo hoje, tá? São os pigmentos da Prime, já passei por várias marcas, mas hoje eu trouxe para vocês aquela que eu mais me identifico, aquela que me trouxe os melhores resultados que eu tenho hoje. E eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, porque é uma marca que eu trabalho já há praticamente 2 anos para sobrancelhas, né? E para olhos também, mas isso são cenas dos próximos capítulos, de outros capítulos. Então eu trouxe essa turminha aqui, ó, e nesse vídeo a gente vai fazer uma brincadeira bem bacana e muito criativa, muito educativa, que inclusive eu já falei em alguns vídeos para vocês fazerem isso. Foi um exercício que eu sugeri para treinar a mente de vocês, para vocês conseguirem pensar e começar a identificar misturas de cores, criar misturas de cores, para facilitar o dia a dia de vocês mesmo de atendimentos, não só com a marca da Prime, né? Quem quiser começar, eu super apoio, super sugiro. Se tiver dúvidas, me manda mensagem. Mas para vocês começarem a entender a composição de cores e como que vocês trabalham com isso, tá? Então hoje a gente vai fazer aquele exercício que eu propus para vocês, que é recortar modelos de revistas, né, com diferentes fototipos, diferentes tons de pele, de cabelo, de sobrancelha, e aí criar as tonalidades perfeitas para cada cliente aí de vocês, tá? Então me acompanhem, ficou bem bacana, espero que vocês gostem. Bom, gente, então vamos para a parte prática. Em um dos vídeos eu até dou a dica para vocês fazerem exatamente isso que eu fiz aqui, pegar revistas e recortar rostos, né, com fototipos diferentes, com tonalidades diferentes de sobrancelha, de pele, de cabelo, para vocês irem treinando, não só com os pigmentos da Prime, mas com a marca que vocês já trabalham. Mas hoje, claro, eu vou utilizar os pigmentos da Prime aqui pra gente poder fazer esses estudos de casos aqui, quais cores vocês utilizariam em cada modelo. Bom, vamos começar aqui. Eu coloquei bem aleatório para vocês não ficarem viciados numa sequência, tá? Coloquei fototipos diferentes, embora eu volto a falar para vocês, eu não me prendo a fototipos única e exclusivamente, né? A gente sabe sim que fototipos mais baixos a gente vai utilizar tonalidades mais claras, né? Fototipos mais altos, tonalidades mais escuras, isso é fato. Mas exatamente a tonalidade, então eu nunca fico, não tem uma receita pronta, né? Em relação a fototipos, cada sobrancelha é única e cada mistura vai ser única para cada cliente, tá? Então assim, eu peguei modelos bem variadas, tanto de tom de pele quanto de tom de fio. Gente, essas misturas que eu vou passar pra vocês aqui, vocês podem usar elas tanto pra shadow quanto pra fio a fio, tá? Geralmente quando eu faço técnica mista, que 90% dos meus trabalhos eu utilizo técnica mista, eu utilizo a mesma tonalidade, eu não altero. Às vezes o máximo que vocês podem fazer, caso vocês queiram, é usar o diluente na hora de fazer a técnica de shadow, tá? Pra que ela fique bem translúcida. Então vamos observar esse primeiro caso aqui. Nós temos uma morena clara, né? Percebam que ela tem assim, a pele dela é uma pele bem bronzeada, mas os fios da sobrancelha dela não são extremamente escuros, não são pretos, né? Eu enquadraria ela aqui num fototipo 4:5, né? Mas você percebe que ela tem o cabelo até, com certeza, clareou, fez um pouco de luzes, mas aonde é que eu me prendo mais? Eu me prendo na tonalidade da sobrancelha dela, na espessura do fio da sobrancelha dela, tá? E pra mim, a sobrancelha dela é um castanho médio, eu brinco, com um pezinho no castanho escuro. Vocês vão me ouvir falar muito assim, quando a gente trabalha muito com essas misturas. Então eu observo que é um fio um pouquinho mais grosso, mas eu não vou usar só um castanho escuro aqui não, gente.
Porque né, como eu utilizo uma tinta com uma carga pigmentar muito alta, para que eu não tenha um trabalho pesado, eu vou sim fazer uma misturinha, tá? Então no caso dela aqui, ó, eu vou utilizar uma predominância do castanho médio granada, que é o 3.26, que vocês viram no vídeo anterior, tá? Então ele é um castanho médio com um fundo quente, né? Mesmo se tratando de shadow, eu gosto também de utilizar um pouquinho de fundo quente. Eu gosto de brincar com as cores, então eu gosto de utilizar, assim, uma cor mais quente. E no fio, sem comentários. Então aqui eu utilizaria pra ela, geralmente com umas 8 gotas eu consigo fazer uma sobrancelha toda de fio e sombra, tá? Então eu utilizaria pra essa modelo aqui uma proporção aí de 5 gotas do castanho médio para 3 gotinhas do castanho escuro, que é o diamante negro, tá? Então aqui eu vou colocar só para vocês terem mais ou menos uma ideia, numa leve proporção, para vocês imaginarem como ficaria essa mistura, tá? Aqui, gente, no momento que vocês colocarem na pele da cliente de vocês, ó, vocês perceberam que ele não é nem tão glicerinado e nem tão líquido, como eu falei pra vocês, ele tem uma textura perfeita, tá? Então, pra essa modelo aqui, ó, essa seria a cor que eu utilizaria. Vocês vão perceber que quando vocês colocam na pele da cliente de vocês, ele fica muito parecido com o que ficou aqui na bandejinha, ó. Ele fica um tom quente, mas quando cicatriza, ele vem pra castanho, tá? Então, assim, é uma característica muito dos pigmentos também inorgânicos, que às vezes eles ficam um pouco mais quentes quando você coloca na pele da cliente logo após o procedimento, mas quando cicatriza, ele vem para um tom de castanho real, tá? Então, ó, essa aqui seria a mistura. Ó a diferença da cor que fica na bandejinha para quando eu coloco no papel, né? Como ele fica bem mais fechada a cor ali no papel. Ok? Então, essa seria a mistura que eu utilizaria tanto para fio quanto para shadow. Essa cliente aqui já seria um fototipo 3, né? E ela tem uma sobrancelha, vocês percebam, olha que curioso, como a gente não pode ficar muito preso em fototipos, né? Essa aqui seria uma morena quase, né, quase mulata, enfim. E essa aqui é uma morena muito clara, né? Ela é bem branquinha. Mas observem a tonalidade da sobrancelha delas como é muito próxima, gente. Vocês entendem? Tem, claro, uma diferença de uma nuance ali, que eu já vou falar pra vocês disso, mas não tem muita diferença de tonalidade em si, né? Essa aqui é um castanho médio com pezinho, como eu falei pra vocês, num castanho escuro. E essa aqui já não, essa aqui é um castanho médio mesmo, a sobrancelhinha dela já é um castanho médio. Volto a dizer, esses pigmentos que eu utilizo, eles têm uma carga pigmentar muito alta. Então, geralmente, eu dou uma baixadinha no tom. Pro caso dela, qual seria a proporção que eu utilizaria? Então, eu usaria o meu granada como proporção maior, né? Com o 4N, que é aquele castanho médio, o médio, eles, na marca, eles colocam ele como castanho médio, mas eu coloco ele como um castanho médio pro claro, porque realmente eu utilizo ele muito em loiras e eu gosto muito, é a cor assim que eu mais utilizo, eu sou apaixonada nessa tonalidade. Então aqui no caso dela, eu utilizaria, se fosse uma proporção ali de, vou virar aqui um pouquinho, tá? Se fosse na proporção de 8 gotinhas também, eu utilizaria aqui meio a meio, tá? Eu utilizaria meio do granada e meio do 4N. Fica uma cor muito linda, gente. Quando cicatriza essa tonalidade, fica muito perfeita. Ó, vai dar um tom de castanho bem bonito. Ali eu coloquei muito, agora eu coloquei um pouquinho menos. Ó, olha que cor maravilhosa. Fica um tom de castanho médio perfeito, perfeito, perfeito. Fica assim, muito real. E o que eu amo dos pigmentos da Prime é realmente a lealdade da cor quando cicatriza. Fica assim, uma cor muito fiel.
Bom, gente, eu tô brincando de aula de educação artística, que eu tô adorando. Façam isso, gente, é muito bacana para vocês treinarem os olhos de vocês e realmente ganharem mais confiança, né, com a marca que vocês estão trabalhando. E para quem optar em trabalhar com a Prime, não vai se arrepender jamais, vocês vão ter resultados maravilhosos. Bom, aqui nós temos um fototipo 2, né, que é uma loira, porém, percebam a diferença desses dois fototipos, essa é fototipo 1 e fototipo 2. Olha a tonalidade, gente, a pele delas é praticamente da mesma cor, né? Essa aqui tem uma pele um pouquinho mais clarinha, com as maçãs do rosto mais rosadinhas. Claro que tem uma maquiagem ali, mas assim, a gente consegue ver um fundo de cor mais rosado na pele dela. Essa aqui ela já tem um fundo de cor mais amareladinho. Vocês percebam que ambas têm a sobrancelha loira, correto? Só que essa tem uma sobrancelha loira escura. Perceba que os fios da sobrancelha são mais grossos e eles realmente são mais escurinhos, né? Tem uma pigmentação um pouco mais forte. Então, para esse tipo de loirinha aqui, lembra que eu falei para vocês que o 4N é a cor que eu mais utilizo para loiras, né? E ele fica perfeito. Então, eu utilizo nela o 4N puro, que ele vai ficar maravilhoso. Eu não preciso nem de mistura, gente. E eu amo essa questão dos neutros, porque assim, quanto menos mistura de pigmentos tem dentro da tinta, melhor é para mim com o passar do tempo da degradação, porque eu sei que não vai ter aquela questão da degradação da cor, né? Quando vai saindo, a gente sabe que tem lá a hierarquia das cores que eu falei para vocês. Então, quanto mais neutro, quanto menos mistura de pigmento eu tenho dentro de uma tinta, melhor é pro meu resultado a longo tempo, tá? Então eu vou utilizar, deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui só para agitar um pouquinho a cor. Eu vou utilizar o 4N bem purinho nela e vai dar certinho, vai ficar perfeito. Isso aqui eu já usei muito, ó. Só o 4N, tá? Ele é um tom de castanho, assim, ó. Nessa aqui eu coloquei uma proporção de 70% do 4N e 30% de granada, tá? Do 3.26, então ele vai ficar um tom a mais e um pouquinho mais quente, como é um tom um pouquinho mais escuro, para não ter perigo da gente ter uma degradação de cor. Mas eu utilizando esse tom aqui puro numa sobrancelha como essa, gente, ele fica perfeito, ele fica fiel, fica um castanho claro bem acamurçado e sucesso. Já nesse caso aqui desse fototipo 1, ambas são fototipo 1, tá, gente? Só que essa é um fototipo 1 para loiro, essa é um fototipo 1 para ruivo. E eu achei fantástico a gente encontrar essa modelo aqui para trazer para vocês, porque a grande maioria de vocês tem muita dificuldade em fazer sobrancelhas ruivas, ficam muito perdidas, né? E eu pego muita correção, então quando eu vejo uma sobrancelha ruiva feita num tom escuro, chega a me dar calafrios. Sendo que a gente pode sim aproximar ao máximo do tom natural do pelo dessa cliente. Então vamos falar primeiro da loirinha. Lembra que eu falei pra vocês que eu comecei a utilizar o âmbar ao invés do 6N? Justamente por ele ter esse fundinho amarelado que eu amo. E aí eu posso trabalhar com ele junto com o 4N e também para neutralização. Então observem essa sobrancelha aqui. Eu poderia usar só o 4N nela, Mari? Poderia. Como que eu faria isso, né? Principalmente para quem tá começando. Você poderia usar o 4N com um pouquinho do diluente, tá? Você poderia usar os dois, teria um resultado ótimo, tanto para fios quanto para shadow, mão bem levinha, ficaria um resultado extremamente natural. Mas, como eu tenho a possibilidade de ter o âmbar, ó a misturinha que eu vou fazer aqui e que incrível que vai ficar. Deixa eu só encontrar aqui o 4N de novo. Aqui. Então, eu vou utilizar uma gotinha do... Eu usaria aqui 80% do 4N, tá? 80% dele. Vou colocar até uma gotinha maior. E 20% do âmbar, que é aquele amareladinho que eu falei pra vocês. Vou colocar a gotinha lá. Deixa eu agitar ele bem. Só uma sujeirinha aqui pra dar uma quebradinha. O âmbar é bacana, gente, que ele consegue clarear outras tonalidades, tá? Então assim, gente, a possibilidade que vocês têm é infinita de criar tons e subtons
É só realmente você conhecer a marca que você está trabalhando, que isso vai te dar uma possibilidade muito grande de fazer muitas misturas, tá? E aí isso te dá realmente uma liberdade, né? Então olha aqui, ó. Daqui a pouquinho já seca. Vocês vão perceber que ele já dá uma clareada e já fica um pouquinho mais, um tom abaixo do que tava o Sol 4N. E traz esse fundinho amarelado justamente para compor, ó, esse tom amarelado, douradinho que tem os fios da sobrancelha dela. Então fica muito perfeito, muito fiel à cor. Bom, agora vamos à grande dúvida da grande maioria, que é fazer sobrancelha ruiva. E, gente, a Prime tem uma cor perfeita para ruiva, que eu não sei nem o que falar, né? Que, embora seja um castanho médio, se fosse uma ruiva que tivesse o pelo um pouquinho mais grossinho do que essa moça, embora essa aqui ela tenha até um pelinho bem grossinho, ele fica perfeito. O que eu gosto de fazer para deixar esse pigmento às vezes um pouquinho mais fluido e um pouquinho mais quente? Você poderia utilizar somente o 3.26 tranquilamente com o diluente, tá? Nessa cliente. Mão extremamente leve para shadow, fio também, para não pesar, tá? E que ficasse o tom bem fiel. Porém, eu acredito que quem for começar a trabalhar com a Prime vai adquirir o citrino, porque ele é fundamental nessa composição de cores de iniciante que vocês vão utilizar. Então, como eu faria? Eu utilizaria lá as minhas 8 gotinhas ou 7 gotinhas do 3.26, que é o granada, ou seja, que é o meu castanho médio de fundo avermelhado, e ainda potencializaria esse fundo quente dele com uma gotinha do modificador quente. Aí vai ficar um tom de ruivo perfeito para essa cliente. Eu tenho uma amiga que fez uma sobrancelha ruiva há pouco tempo e ela utilizou somente o granada e ele já ficou uma cicatrização, gente, tão maravilhosa, mas tão maravilhosa. Mas eu ainda colocaria, ó, aqui ainda ficou uma proporção grande, mas na hora de vocês, que vocês forem fazer, vocês vão fazer exatamente assim, 7 gotinhas do granada para uma gotinha do modificador quente, e essa cor vai ficar incrível e extremamente fiel para essa sobrancelha aqui. Volto a dizer, se você tem dúvida, se você fica com receio, traz o nosso amigo diluente lá e coloca uma gotinha, tá? Mas, gente, ficaria muito perfeita essa sobrancelha. Agora a gente tem um fototipo super alto, que é um fototipo 6. Olha que incrível essa modelo que a gente encontrou. Eu fiquei louca quando eu vi na revista. Aqui eu não preciso nem falar, né? Ela é uma modelo de pele extremamente escura, né? Ela é uma negra, linda, maravilhosa. E ela tem sim a sobrancelha extremamente escura, gente, mas não é uma sobrancelha preta. É uma sobrancelha castanha escura, né? O que eu usaria? Por isso que eu falo pra vocês, tomem cuidado em ficar presos a fototipos, tá? O que eu utilizaria nessa modelo aqui? Eu utilizaria o 2N como dominante, claro, né? É o que mais a gente vê aqui. Mas eu tenho, então, duas possibilidades, tá? Ou utilizar o 2N com o citrino, pra gente poder, né, ter uma segurança de não ter degradação de cor, numa proporção aí de 7:1 também, tá? 7 do diamante negro para 1 do citrino. Ou eu poderia perfeitamente colocar 6 gotas do 2N, uma do 3.26 e uma do modificador, tá? Eu vou fazer essa misturinha aqui pra vocês. Como eu tenho a possibilidade dos 3, eu gosto muito. Como eu falei pra vocês, ela é um castanho escuro, mas ela não é um escuro absoluto, tá? Ela é simplesmente um castanho escuro. Eu vou mostrar pra vocês um outro caso, já que vai ser o caso pra fechar, pra vocês verem uma sobrancelha bem pretinha. E, pasmem vocês, não é de um fototipo 6. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vou dar uma agitadinha aqui no meu 2N. Vou colocar uma gotinha. Gente, lembrando, tá?
proporção, 6 gotas do 2N, então vou colocar mais dele aqui, porque ele vai ser o nosso super mega dominante. Um pouquinho só do 3,26. Por que que eu fiz isso, gente? Porque se eu colocar, eu posso colocar só desse, com certeza, mas eu colocando o 3,26, eu mantenho uma carga pigmentar de castanho forte e, ao mesmo tempo, eu aqueço, tá? E aí eu acabo de aquecer, parece mineira, né? Eu acabo de aquecer com o 3,26, com o 4,62, que é o modificador quente. Então, misturo aqui. Aqui eu vou ter um castanho escuro, bem escuro, com fundo aquecido. E é a cor que eu utilizaria nessa modelo maravilhosa aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma outra modelo, tá? Eu vou explicar para vocês bem o fototipo, para vocês entenderem bem a diferença e como a gente não pode ficar muito preso nessa questão realmente de receitas prontas. Gente, trouxe essa pessoa feia, trouxe essa musa maravilhosa aqui, Kim Kardashian. Então, assim, ela é um exemplo bem bacana do que eu falo pra vocês em relação a gente não se prender a fototipos, né? A Kim, ela é um fototipo 3 com pezinho no fototipo 4, né? Porque ela tem uma pele um pouquinho mais bronzeada, mas a gente vê muitos casos, assim como ela, de ter a pele até mais branquinha. Muitas vezes ela até fica bronzeada, mas ela é uma pessoa de pele mais clarinha, porque aqui ela tá um pouco mais bronzeada. Pessoas da pele bem branquinha, com a sobrancelha extremamente escura e o fio bem grosso. Então, assim, gente, é óbvio que eu vou ter que utilizar o castanho mais escuro que eu tenho, né? Que é nítido. Que eu vou ter que utilizar o 2N puro. Puro não, né? Puro no modo de dizer. Vou utilizar o 2N com o meu modificador 4,62. Gente, existem tipos de pele, vou ser bem sincera com vocês, que às vezes você utilizando esse modificador aqui, vocês já devem ter visto isso em algumas outras marcas também, a gente tira um pouquinho da potência da cor quando você utiliza esses laranjas, né, mais abertos. Uma dica bem bacana que eu dou pra vocês, quando vocês pegarem uma pele muito difícil de pigmentar, que mesmo você utilizando o castanho mais escuro que você tem, você sente que você perde a potência da cor, que você não consegue ter essa cor tão viva, ao invés de vocês utilizarem o modificador quente da marca, né, ou que seja mais pro laranja, vocês podem utilizar um pigmento vermelho, tá? Pode ser um vermelho até alaranjado, mas um pigmento que seja mais vermelho. O vermelho, ele vai aquecer essa cor, porém ele não vai fazer com que a cor perca tanto a potência de força, né? Do escuro mesmo do pigmento. Ele vai aquecer, mas ele não vai perder a carga de que o pigmento fique tão escuro, né? Ao passo que se a gente usa, sempre que você utiliza um pigmento mais alaranjado, ele vai dispersar um pouco essa cor, ou seja, essa cor vai descer um pouquinho o tom, e isso vai fazer com que dificulte mais, que você consiga aquele tom que você quer de castanho extremamente escuro, tá? Então é só uma dica que eu tô dando aqui pra vocês, que super funciona pra mim, eu já utilizei não só quando eu uso a Prime, mas quando eu utilizei outras marcas também. Então aqui eu tô com o 2N, eu vou utilizar 7 gotas dele, e somente uma sujeirinha, né, aqui no caso, só uma sujeirinha aqui pra vocês verem, seria essa proporção, 7 gotas para uma gotinha do modificador quente, tá? E aí volto a dizer, lembrando que se a pele tem um pouco de dificuldade, ou se mesmo pode ser uma pele de uma modelo negra, né, bem escura mesmo, e você queira que esse castanho escuro fique extremamente vivo na pele, então ao invés de você utilizar o modificador laranja, você pode utilizar um pigmento vermelho da mesma marca. Pode ser um pigmento para lábio, tá? Eu utilizo às vezes um pigmento de lábio da Prime, quando eu quero aquecer a cor sem perder a potência desse castanho.
ok? Então essa cor aqui ficaria perfeito pra Kim, porque ela tem o pelo extremamente escuro, embora ela seja branquinha. Tá bronzeada, mas a pele dela é branquinha e eu tenho certeza que vocês também têm várias clientes com essas mesmas características. E o pelo extremamente grosso e escurinho, castanho extremamente escuro. Nela eu creio que ficaria perfeito, né? A pele dela não me parece uma pele oleosa. Utilizaria um modificador quente. Caso contrário, uma pele muito oleosa, difícil implantação ou permeabilização da cor, você vai utilizar um vermelho que case perfeitamente e vai manter esse castanho extremamente potente, ok? Então é isso. Amei fazer essa resenha com vocês. Acho que ficou bem legal. Bom, então essa foi a nossa aula de educação artística de hoje. As nossas modelinhos aqui lindas, tá? A Kim não coube na folha, então a Kim ficou lá pra trás. Mas eu procurei trazer fototipos bem diferentes, propostas diferentes de algumas modelos para vocês. Essas bem parecidas, essas do mesmo fototipo, porém propostas diferentes também, para que vocês consigam pensar, né? Colocar a cabecinha aí para funcionar, para pensar, para ver as várias possibilidades. E é muito interessante, gente, fazer esse tipo de exercício aqui abre a mente de vocês. Vocês começam a ver que vocês não precisam ficar presas, sabe, a receitas prontas, a questão, volto a falar dos fototipos. Então, assim, é criar uma cor personalizada para cada cliente de vocês. Brincar com as cores de uma maneira responsável. Fazendo isso aqui, vocês vão ter muito mais segurança na hora de escolher a cor ideal. E aqui a gente fez no papel, né? Mas quando vocês fizerem essa mistura, como que vocês vão ter certeza que esse tom vai casar exatamente com a sobrancelha da cliente de vocês, né? Até porque a gente vai estar trabalhando com pele, com fundo de cor de pele. Coloca um pouquinho na testa da tua cliente, bem do lado do fiozinho da sobrancelha dela. Aí você já vai conseguir ter uma degradação, já vai conseguir ter mais segurança ainda se aquela cor realmente é a cor ideal para tua cliente. Às vezes precisa de uma gotinha a mais ou de uma gotinha a menos. E aí você já consegue fazer essa composição perfeita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse exercício aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, manda por direct, deixa aqui nos comentários, tá? Indica esse vídeo para as amigas de vocês que são micropigmentadoras, que têm dificuldade com as cores, nos grupos que vocês participam. Indica aqui o nosso canal, a gente tá aqui para isso, tá? Para elevar o nível da micropigmentação e trazer o melhor de conhecimento para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.